estamos hoje aqui com a professora Manuela Caneto da Cunha, uma grande especialista na temática indígena, nos direitos indígenas, antropóloga, que teve e tem uma passagem significativa ao longo desde os anos 70 na defesa dos direitos indígenas e trazendo sempre novos apontamentos, novas referências para a academia sobre o tema, no caso, em tempos passados, sobre temas relacionados à pesquisa dos direitos, hoje temas relacionados à questão ambiental, à questão da diversidade, à questão da importância dos manejos feitos pelas comunidades indígenas. Que isso seguramente vai trazer muitos elementos, muitos dados para a nossa pesquisa, para nossas atividades de extensão, inclusive com as comunidades, especialmente as comunidades Guarani aqui dessa região, mas também pensando nos povos do Brasil e de outros países da América Latina. Gostaria que você falasse para nós um pouco de sua trajetória acadêmica, professora Manuela. Eu me formei em matemática. Formei em matemática em Paris. Aí me interessei por antropologia e fui falar com o Lévi-Strauss, que achou bom ter uma matemática. E foi assim que eu passei para a antropologia. Daí voltei para o Brasil em 1970 e fui para a Unicamp como aluna. Estava começando o curso de antropologia e aí depois eu fui professora lá durante 11 anos, mais 11 anos na USP depois, onde dei aula há muito tempo, fui professora titular lá, e depois eu fui para Chicago, onde fiquei 15 anos. E, bom, academicamente é isso, a trajetória. Perfeito, perfeito. Assim, sobre os direitos indígenas, você teve uma participação bastante ativa como pesquisadora e também como professora, antropóloga, militante, inclusive, na Constituinte, que resultou na Constituição Federal de 1988. Como é que você avalia essa trajetória dos direitos indígenas hoje, 30 anos depois, em termos de conquista dos direitos e aplicação desses direitos? Bom, acho que 88 foi um momento da Constituição, né? Foi um momento extremamente importante e novo, em termos de reconhecer os direitos indígenas, de esquecer aquela bobagem da integração, que era na realidade uma assimilação forçada dos índios, e reconhecer a importância dessa diversidade de povos no Brasil. Acho que todos nós ficamos entusiasmados com aquele momento. Hoje em dia, 30 anos depois, a quantidade de emendas constitucionais anti-indígenas que estão sendo propostas é assustadora. Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com essas ameaças. Mas há atualmente todo um clima de ofensivo, né, contra os direitos indígenas que estão na Constituição. Então acho que é o momento de ter muita prudência, ao mesmo tempo com muita combatividade, porque temos que segurar essa Constituição da qual nos orgulhamos, né? Perfeito. E os indígenas nesse cenário? Você percebe que 88 teve uma participação muito efetiva dos povos e comunidades, mas ainda não, talvez, tanto como organizações indígenas, exceto a UNI, né, que era a organização daquele momento. E hoje, como é que você avalia essa, que podemos chamar de protagonismo indígena, hoje os indígenas inseridos na sociedade nacional? Eu acho que agora esse é um momento bem diferente, realmente. Os indígenas não precisam de intermediários. Aliás, a gente nunca se colocou como intermediário, a gente se colocou, nós, quando eu digo a gente, são muitos intelectuais, universitários,
que quiseram contribuir para uma nova maneira de se relacionar com esses povos indígenas, né? A gente nunca foi porta-voz deles, a gente sempre foi assessores, nós fomos assessores. Eu acho que agora eles tomaram realmente uma dimensão política e uma presença política que eles não tinham antigamente, até porque pela dispersão extraordinária dos povos indígenas no Brasil, e alguns desses povos com efetivos muito pequenos, né? Acho que houve uma enorme diferença de visibilidade agora do protagonismo indígena. Perfeito. Você falava sobre suas novas pesquisas, sobre a questão das práticas, dos conhecimentos indígenas, o manejo ambiental, o manejo sobre a diversidade. E eu queria te perguntar qual a importância, a relevância desse tema, tanto para os povos indígenas como para a sociedade nacional, enfim, né, ou internacional. Olha, Clóvis, eu acho que a sociedade nacional e também grande parte internacional está muito preocupada com quantidades, com produtividade e não está dando a devida importância à diversidade. Isso fica claro, por exemplo, na questão agrícola. Está se falando muito no problema de alimentar uma população mundial crescente. Aliás, esse é um recurso retórico que já é antigo, né? Vem desde o Clube de Roma. Mas nós sabemos, através dos estudos, por exemplo, do Amartya Sen, Prêmio Nobel de Economia, que o problema não é a produção, o problema é a distribuição, que as grandes fomes não foram efeito de falta de comida, mas sim de uma má distribuição da comida. Então, acho que a gente tem que olhar melhor essa história da quantidade, da produtividade. A diversidade é o que garante contra essas pragas que afetam as colheitas, né? Então, essa diversidade, quem está assegurando a diversidade são os povos tradicionais, são os povos indígenas, as comunidades locais. A batata, para tomar esse exemplo outra vez, existem mais de 1000 variedades de batatas nos Andes. No sul do Chile, que é outro centro de diversidade, mais 400 variedades de batatas, né? E isso é um recurso importantíssimo para se defender de novas pragas, de mudanças climáticas, de quaisquer alterações que possam afetar as colheitas. Então, a diversidade é tão importante quanto a produtividade para a segurança alimentar. E a diversidade, quem está assegurando a diversidade são as populações tradicionais, os povos indígenas em particular. Perfeito, muito obrigado.